PET 2, semana 3, nono ano. Bom dia para vocês. Semana passada foi aquele tanto de atividade, essa semana bem menos, tá? Bem pequenininho, bem simples, facinho de fazer, tá bom? Nós vamos trabalhar apenas a questão indígena no século passado. Então a gente vai ver que logo depois da proclamação da República, os estados, né, eles incentivavam seus governadores, que na época chamava presidente de estado, eles incentivaram a população a migrar, a ocupar o território. E aí começou a ter um conflito mais intenso com as populações indígenas, certo? Porque acabava ocupando esses espaços, entrando em territórios onde os indígenas ainda eram um pouco hostis e tal. E vale destacar nessa época que o Marechal Rondon, esse cara foi fenomenal. Ele era um engenheiro, ele trabalhava né, ajudando na expansão dos territórios, e ele teve contato com as tribos indígenas de uma forma mais humanizada, ele passou a visualizar os indígenas de uma outra forma e eles foram percebendo isso. Então foi criando uma relação um pouco mais amistosa. Em termos de governo, em 1910, foi criado o Serviço Nacional de Proteção aos Indígenas, o SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, certo? E o Ministério da Agricultura comandava esse departamento que cuidava da questão indígena no Brasil. Só em 1967 é que vai surgir a FUNAI, que existe até hoje, a Fundação Nacional do Índio. Pessoal, então o Marechal Rondon ele muda um pouco a dinâmica do serviço ao índio, o governo passa a dar uma assistência e passa a colocar também nas constituições, principalmente depois da Era Vargas, um pouco mais sobre a questão indígena, valorizando como os primeiros brasileiros, como aqueles que amam a sua própria terra. Inclusive, ele vai ser usado como propaganda durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil entra, para que os brasileiros lutassem como os indígenas, que amam a pátria, né, que gostam do território e que estão dispostos a defendê-lo. Pessoal, essa semana é basicamente isso, tá bom? Então eu queria chamar a atenção para duas coisas aqui, que vocês fizessem as atividades e que o texto que está aí dos artigos sobre as questões indígenas, eles estão com o português da época, tá? Então tá um pouquinho diferente, tá certo? Então você assista aos vídeos, leiam os textos, tá bom? E não deixe de fazer as atividades. Então, se você não conseguiu terminar a da semana passada, que era bem grande, você termina rapidinho e faz essa que é pequenininha, tá certo? E para terminar, pessoal, a gente não fala índio mais, tá? A gente fala indígena. Quando a gente fala a palavra índio, na concepção dos povos indígenas também, a gente vai ressignificando as palavras, dando um novo sentido a elas. A palavra índio, ela se torna para eles um pouco pejorativo, no sentido de que remete a uma civilização atrasada, uma civilização primitiva, a um povo inculto, um povo com menos, digamos, com menos noções de urbanidade, certo? De urbanização. Então, não se usa mais a palavra índio. Indígena, que aí sim a gente remete a uma etnia, a um povo com seu devido valor, sua cultura, que está presente hoje no Brasil, junto conosco, alguns ainda em tribos, outros conosco mesmo, nas nossas cidades, nas nossas regiões, tá certo? Então, fica esse recado, não usa mais a palavra índio, sim indígena, tá certinho? Então tá, um abraço, até semana que vem.